Imaginem o seguinte cenário. Compram um bilhete caríssimo para um espetáculo de magia super conceituado, certo? Certo, até aqui tudo bem. Pois. Sentam-nos confortavelmente, a luz da sala apaga-se, o mágico entra ali no centro do palco. Mas, antes de tirar o clássico coelho da cartola, ele avisa ao microfone. Senhoras e senhores, preparem-se para ser enganados nos próximos minutos. E já agora, a cadeira onde estão sentados neste preciso momento também não é real. Uau, isso sim é criar desconforto imediato. Não é? O choque aí não é bem a ilusão que ele vai fazer a seguir. É o aviso prévio de que as regras do jogo estão, tipo, corrompidas desde a raiz. E pá, foi metaforicamente exatamente isto que o canal Aperture fez a mais de 113 mil pessoas no YouTube esta semana. É uma premissa genial, sem dúvida. Porque quando nós carregamos no play de um vídeo sobre história ou filosofia, assumimos logo que o criador partilha da mesma fundação de realidade e honestidade que nós. Romper isso é um risco enorme. E é precisamente sobre essa fundação partida que nos vamos debruçar hoje nesta nossa exploração profunda. O alvo da nossa análise é um vídeo imensamente popular intitulado Mindfuck Paradoxes That Will Change Your Life Forever. Numa tradução livre, algo como paradoxos lixamentes que vão mudar a tua vida para sempre. Belo título. Muito chamativo, claro. E a missão desta nossa sessão não é de todo fazer uma leitura robótica do índice dos 15 paradoxos que o autor esmiuça ao longo de meia hora. O que nós queremos extrair daqui é o que esta antologia de falhas lógicas nos diz sobre nós. E, sobretudo, o que o ecossistema bizarro em que o vídeo foi publicado nos revela sobre o hardware da mente humana contemporânea. Ok, vamos desconstruir isto. Há aqui muito para desembrulhar. E vale a pena estabelecer o tom desde já. Uma compilação tão densa sobre este tipo de conceitos não é conteúdo banal, daqueles de passagem rápida num feed qualquer. Pois não. É mesmo um mapa cartográfico, um mapa das fronteiras e dos defeitos de fábrica do nosso raciocínio. Ao compilar estas anomalias históricas e lógicas, o que o criador fez foi, no fundo, um teste de stress à forma como o nosso cérebro tolera e, por vezes, não sobrevive à contradição. Nem mais. E é exatamente nesse teste de stress que o criador decide dar-nos um curto-circuito logo no segundo zero. E repara, nem estou a falar do vídeo propriamente dito. Ah, estás a falar da descrição, claro. Exatamente. Falo da caixa de descrição do YouTube que, vamos ser sinceros, passa despercebida a muita gente. Há lá uma citação absurda de ler e chorar por mais. Ele escreve assim: acredito que todas as afirmações deste vídeo são verdadeiras e também acredito que posso ter incluído pelo menos uma afirmação falsa. Incrível! É quase sádico começar uma aula de exploração lógica com este nível de frustração. Mas o que é fascinante aqui é que isto não é uma tentativa forçada de ter piada ou de ser meramente enigmático para gerar visualizações, sabes? Pois vai mais fundo que isso. O paradoxo do mentiroso e o paradoxo epistémico do prefácio. Ele está essencialmente a inocular o nosso raciocínio com uma dúvida fundamental antes da primeira imagem aparecer sequer. Espera, vamos separar as águas. Para quem não está embranhado nestes conceitos todos os dias, o paradoxo do mentiroso é fácil de apanhar, certo? É o clássico dilema da frase "esta afirmação é falsa". Sim, um loop lógico impossível. Mas esse paradoxo epistémico do prefácio já tem muito mais nuances escondidas porque mexe com a nossa noção estatística das coisas. Pensa num detetive meticuloso que compila 100 provas para um caso. Certo. Ele inspecionou cada uma delas e jura que cada prova, individualmente, é totalmente autêntica. Mas por ter consciência da sua própria falibilidade humana e do volume absurdo de informação, o detetive assume logo à partida que naquelas 100 provas tem de existir obrigatoriamente um erro algures. Exato. A minha questão é como é que o autor consegue acreditar em tudo a nível microscópico, mas duvidar do todo ao mesmo tempo? Essa é uma excelente forma de ilustrar a questão. O paradoxo epistémico foca-se precisamente nessa tensão enorme entre a crença micro e a dúvida macro. O investigador sabe que, probabilisticamente falando, a perfeição em conjuntos imensos de dados é quase impossível. Portanto, ele não mente quando diz que confia em cada facto isolado, mas também não mente quando afirma que o conjunto inteiro, enquanto objeto, tem de ser imperfeito. É uma confissão de vulnerabilidade. E isso afeta a nossa relação com o Criador? Totalmente. O que o criador do vídeo faz com isto é destruir aquele pedestal de autoridade em que os criadores de conteúdo normalmente se colocam.
Ele força-nos a entrar no conteúdo não como alunos passivos, mas como auditores desconfiados, gerando uma genuína crise de confiança em quem consome. Mas a descrição do vídeo não se fica por essa crise. Lança um isco ainda mais pesado logo a seguir. O autor continua no texto e diz: "A minha voz é real ou é IA?" Pergunta rasteira, porque na verdade nunca ouviram a minha voz. Uau! E aqui o terreno esborou-se por completo debaixo dos nossos pés. Quando li isto, tive aquele momento de paragem fria, sabes? Se a voz melancólica e super assertiva que nos vai guiar por reflexões profundas sobre as fundações da humanidade for apenas o output de um servidor, O valor real do que estamos a absorver não cai a pique. É essa a tua dúvida? exatamente, perde todo o peso, não achas? Provocação genial ancora a experiência em dois outros conceitos do próprio vídeo: o paradoxo do observador e o paradoxo da autoconsciência. O paradoxo do observador dita que o mero facto de prestarmos atenção a um fenómeno altera o comportamento e as propriedades desse mesmo fenómeno. Pois. Na física isto é medível, claro, mas no contexto sociodigital moderno, Altera completamente a nossa recepção emocional das coisas. Quer dizer, uma coisa é eu emocionar-me e ponderar sobre a vida, a ouvir um poema lido por alguém que efetivamente viveu a dor dessas palavras. Outra coisa muito diferente é emocionar-me com um ficheiro de áudio polido por machine learning para imitar com exatidão matemática a frequência de uma voz cansada e sábia. exato, a origem importa. Se eu desconfio que é sintético, eu desligo instintivamente a minha empatia. Acabou ali. É exatamente esse mecanismo de bloqueio. O criador ativa as tuas defesas analíticas logo à entrada. Quando ele introduz a hipótese de ser uma inteligência artificial, rasga logo a ilusão de intimidade. Sem dúvida. O consumo passa de imersivo a totalmente cético. Deixamos de analisar apenas a riqueza filosófica da mensagem, não é? Passamos o vídeo inteiro a escrutinar as pausas dramáticas, as inflexões focais. A natureza ilusória do mundo digital contemporâneo faz com que a forma devore completamente o conteúdo. Bem, se a nossa fundação mental já está a este nível de abanada só na introdução, vamos lá ver o que acontece quando estas falhas teóricas batem de frente na parede de cimento do nosso dia-a-dia. Ao organizar a estrutura dos capítulos do vídeo, destaquei um bloco que considero aterrador. Ai sim? Qual deles? São capítulos sucessivos dedicados exclusivamente à tomada de decisão e às dinâmicas sociais em grupo. Temos o paradoxo de Abilene, o labiríntico Catch-22, o trágico paradoxo do asno de Buridão, o paradoxo da escolha e ainda o paradoxo da tolerância. É um peso pesado de paradoxos sociais. Pois é, aqui é que a coisa fica mesmo interessante, porque a ideia subjacente é brutal. A ideia de que os próprios pilares da liberdade moderna e as nossas regras de civilidade são, na verdade, teias invisíveis criadas para nos paralisar completamente. Se ligarmos isto ao panorama geral da sociologia e até da neurobiologia moderna, a evidência é vaciladora, pá. O que emerge desse agrupamento não é uma teoria abstrata. É mesmo o diagnóstico de que a agência humana sofre um colapso agudo assim que os sistemas em seu redor se tornam ou demasiado abertos ou demasiado rígidos. Falhamos em processar os extremos, não é? Exatamente. Falhamos em processar extremos lógicos. E nada traduz melhor esse processamento estático do que o asno de Buridã. Para quem ouve e não tem este conceito na ponta da língua, este paradoxo visualiza um burro teórico. Este animal tem níveis perfeitamente iguais de fome e de sede. E é colocado à mesma exata distância milimétrica de um belo fardo de feno e de um refrescante balde d'água. Um cenário perfeitamente equilibrado. Tão equilibrado que é fatal. Sendo as duas opções matematicamente iguais em peso, atratividade e esforço para lá chegar, o cérebro puramente racional do burro não encontra um argumento de desempate lógico. Pois. E perante este empate total de variáveis, o burro simplesmente fica imóvel. Fica ali até morrer de inanição a olhar para as duas opções. É terrível. Não tens apenas duas escolhas equivalentes, como o burro, tens um número que é percepcionado como infinito. E é aí que a coisa escala para o paradoxo da escolha. Bem visto. Neurologicamente falando, decidir liberta dopamina. Mas quando o cérebro humano é confrontado com milhares de opções, o custo cognitivo de processar tantas variáveis transforma-se numa âncora pesadíssima. Em vez de procurarmos apenas uma boa opção, a imensidão obriga-nos a procurar a opção perfeita por puro medo do arrependimento. O famoso medo de perder algo melhor. Nem mais. A ansiedade engole completamente o benefício da liberdade. E no fim, mesmo que escolhas, ficas refém da incerteza ontológica.
Aquela sensação de luto pelo filme espetacular que podia estar a ver noutra plataforma qualquer. E essa é uma prisão que construímos dentro das nossas próprias cabeças com os nossos ecrãs. Mas o vídeo mostra que nós conseguimos criar prisões sociais ainda mais sufocantes, tipo o paradoxo de Abilene. Ah, sim. É um dos fenómenos sociológicos mais enlouquecedores de sempre. É aquela situação clássica em que um grupo inteiro, digamos, uma família inteira, decide fazer uma longa viagem de carro até um restaurante manhoso na cidade de Abilene. Isto, claro, apesar de nenhuma daquelas pessoas, em privado, ter qualquer pingo de vontade de lá ir. É o verdadeiro pânico do falso consenso. A mecânica desse paradoxo tira partido do nosso código genético mais tribal. Como assim? O nosso medo primordial de perturbar a harmonia do grupo, ou o medo de ser o único elemento divergente e acabar ostracizado pela tribo. Esse medo é muito superior ao nosso interesse individual imediato. Então ocorre uma ilusão de ótica social massiva. Cada um acha que o outro quer ir. Exato. Cada indivíduo projeta no próximo um entusiasmo completamente inventado. Todos calam a sua oposição genuína, acreditando que estariam a destruir o suposto consenso feliz dos outros, quando na verdade os outros estão a fazer exata e dolorosamente o mesmo. É o triunfo total da inação em equipa. O que nos leva à outra ponta do espectro sociológico que o criador do vídeo introduz, o paradoxo da tolerância de Karl Popper. Outro peso pesado. Sim. Quando tentamos desenhar regras absolutas para garantir a harmonia e o respeito na sociedade, caímos no abismo inevitável. Porque, se formos tolerantes sem limites, a nossa sociedade será inevitavelmente engolida pelos intolerantes. Mas se criarmos restrições e formos intolerantes para com a intolerância, então já rasgamos o nosso princípio primordial. Pois, ficas sem saída. E o que o Popper provou com essa dedução é que axiomas morais inflexíveis simplesmente não sobrevivem no mundo físico, tal como o Catch-22. Aquele em que precisas da experiência para conseguir emprego, mas necessitas do emprego para forjar experiência. Precisamente. Essas armadilhas lógicas existem para provar que a vida humana é, na sua essência, não binária. Quando nós forçamos a realidade a ser absoluta, quer na liberdade sem limites de escolhas do asno de Buridan, quer nas leis perfeitamente rígidas do paradoxo da tolerância, a resposta do universo é colapsar o sistema todo. A perfeição lógica não é minimamente execuível no mundo orgânico. Sabes, eu tenho de abrir aqui uma janela sobre o efeito nefasto que isto provoca. Estarmos continuamente a debater estas armadilhas intelectuais inescapáveis, onde todas as nossas tentativas de lógica, decisão e regras de vida são dissecadas e mostradas como fúteis, é incrivelmente denso. Dá cabo de qualquer otimismo existencial. Concordo plenamente. E as provas deste impacto estão expostas e coladas ao próprio vídeo em análise. Eu fui explorar a vizinhança algorítmica desta obra, ou seja, as sugestões que as plataformas nos servem nos mosaicos de vídeos ali à direita. Imagino que para lá vai. É uma autêntica galeria do desespero. Aquele canto obscuro dos algoritmos onde a sede por conhecimento colide de frente com o niilismo puro. Totalmente. Os títulos das sugestões são esmagadores. Aparecem coisas como a psicologia deprimente dos pensadores profundos, seguido por um dos factos mais perturbadores sobre a consciência. Que alegria! Não é? Ou então pérolas absolutas como a teoria existencial do Alce, o ensaio filosófico mais negro de sempre. Eu sou forçada a parar para refletir e levantar a questão. Será que mergulhar no paradoxo do Hotel Infinito de Hilbert ou tentar perceber em que instante microscópico nos perdemos na reconstrução do navio de Teseu traz-nos qualquer tipo de capacidade funcional extra? Ou será que é outra coisa? Pois, ou estamos apenas a entregar-nos a um puro e destrutivo masoquismo intelectual encorajado pela monetização da nossa própria angústia por parte do YouTube. Mas nota uma coisa importante. A plataforma não inventa esta melancolia a partir do zero. A oferta desses algoritmos só existe porque a procura por parte do cérebro humano, no sentido de processar os seus próprios limites, cobra um peso químico muito real e documentado. Podes dar um exemplo prático? Pega nesse conceito fabuloso e milenar do navio de Teseu. O paradoxo diz que, se de cada vez que o navio for ao porto tu trocares uma tábua gasta ou um prego enferrujado por peças novas,
Quando, finalmente, todas as peças originais tiverem sido trocadas, ele é o mesmo navio ou é um navio inteiramente novo? A clássica crise de identidade material. Exato. Só que a perturbação que isto causa não tem nada a ver com carpintaria náutica. A verdadeira dor vem porque o nosso cérebro mapeia isto diretamente para a condição biológica humana. As nossas células. Sim, as tuas células estão em constante regeneração ao longo dos anos, as tuas opiniões políticas invertem-se, as tuas memórias desbotam, o paradoxo sussurra-nos ao ouvido que a estabilidade do nosso eu é apenas uma história reconfortante que nós contamos a nós mesmos, para evitar o pânico absoluto do vazio. Uau! Esse abalo nas fundações atinge-nos mesmo a nível celular. Mas repara, quando no vídeo o autor decide atirar o paradoxo de Fermi para cima da mesa, aí nós saltamos das nossas células diretamente para a escuridão absoluta e fria do abismo cósmico. E é aí que a fatura existencial se torna de facto impagável para a mente humana. O paradoxo de Fermi é o expoente máximo do confronto do nosso cérebro racional com o absurdo silencioso. Para quem nos ouve, ter noção do tamanho disto. Os nossos melhores modelos matemáticos sobre o tamanho inimaginável do universo, a sua idade astronómica e os trilhões de estrelas espalhadas pelas galáxias. Tudo isso aponta num sentido muito claro, não é? Aponta para uma certeza quase estatística de que a vida inteligente já se deveria ter espalhado e dado sinais exuberantes em todo o lado. Matematicamente falando, não há forma de as civilizações extraterrestres avançadas não estarem espalhadas e serem super ruidosas. Certo. E, contudo, o paradoxo nasce porque nós apontamos as nossas antenas mais potentes para a profundeza da galáxia há décadas. E a única coisa que recebemos em troca é um silêncio estático sepulcral. A ausência esmagadora de qualquer prova colide frontalmente com essa convicção estatística de que falavas. E mais do que esmagar, isso obriga o primata aqui na Terra a imaginar razões para esse silêncio aterrador. Falo conceber coisas como a teoria do grande filtro, postulando que todas as civilizações que chegam a determinado marco tecnológico acabam inexoravelmente a autoaniquilar-se. O que resolveria o problema de nunca encontrarmos vizinhos vivos. Pois resolveria. Mas tentar suportar a possibilidade real de que a aniquilação é a regra da física, ou de que a humanidade é apenas uma flutuação solitária e inútil, perdida na imensidão, isso consome todo o nosso fôlego cognitivo. Percebo perfeitamente. Os vídeos recomendados a roçar o niilismo não são meros caprichos do algoritmo. São um reflexo direto do cansaço e do limite exausto das redes neuronais de quem se atreve a olhar demasiado tempo para as falhas de cálculo do próprio universo. É uma odisseia de solidão total. E é nesse pico, repara, precisamente nesse milissegundo de cansaço extremo, quando a audiência já duvidou se tem sequer uma identidade biológica perante o navio de Teseu, e está petrificada pela vastidão inóspita do paradoxo de Fermi, perfeitamente convencida que somos uma poeira inútil num cosmos oco. Sim. É nesse momento que o documento deste vídeo e do seu criador nos prémia com o momento mais espantosamente banal e rasteiro da internet. Espera, onde é que os teus olhos caíram no meio disso tudo? Caíram outra vez na mesma caixa de descrição do YouTube que exploramos no início. Mas antes sequer das considerações epistemológicas ou filosóficas e do paradoxo do mentiroso. Logo lá no topo, acima disso tudo, O que é que lá estava? o criador lança o teste do vídeo com a seguinte abertura super empolgada. Junta-te às vendas do FlexiSpot Labor Day e aproveita um maior desconto. E insta os consumidores de forma super efusiva a utilizarem o código promocional exclusivo IT730 no checkout. Não acredito. E cito: para obter $30 de desconto extra na secretária levatória ergonómica modelo E7 ou E7 Pro. Essa constatação é fascinante pela dimensão da sua dissonância. Então, o que é que isto tudo significa? Eu olho para isto maravilhado, juro-te. A mente de quem criou o vídeo e de nós que o consumimos consegue saltitar de forma natural entre o pavor nihilista e matemático de um universo morto com o paradoxo de Fermi. Sim, o abismo existencial. Exato. O abismo existencial, e ao mesmo tempo conciliar isso com a oportunidade imperdível de poupar umas lecas com mobília para apoiar os monitores enquanto corrigimos a nossa postura lombar no escritório em casa. Este levanta uma questão importante. Talvez seja mesmo a tese mais reveladora por detrás desta compilação toda e que supera qualquer lição de lógica lá contida. Esse choque frontal entre categorias do pensamento ilustra a verdadeira esquizofrenia tolerável da nossa condição contemporânea. Sem dúvida. Pensa no milagre de plasticidade mental que nós exigimos a nós próprios diariamente.
Nós temos a densidade intelectual desenvolvida o suficiente para usar ecrãs brilhantes de forma a absorver o colapso dos sistemas morais humanos e a questionar os limites da realidade sensorial. Mas, ao mesmo tempo, Aceitamos, com a maior das naturalidades, a ditadura esmagadora das campanhas promocionais de vendas de fim de semana. é como se a ansiedade do cosmos perdesse a batalha contra a ansiedade da data de validade de um código promocional de $30 no checkout digital. Exato. O código da secretária ergonómica atua aqui como uma espécie de cabo de terra. Serve para descarregar a alta voltagem daquele terror cósmico existencial. É a gravidade absoluta do banal, a chamar-nos de volta de considerações grandiosas para a urgência transacional do consumismo algorítmico, da coluna vertebral cansada e do nosso lugar bem definido na engrenagem económica global. O sublime e o prosaico. A acotovelarem-se no mesmo ecrã iluminado, nem mais. É a justaposição perfeita e trágica da civilização de hiperinformação. Impressionante. Analisar estes elementos periféricos do documento mudou a minha perspectiva completamente. Uma lista linear que à partida servia apenas para arquivar curiosidades do pensamento teórico, tornou-se para mim nesta sessão no verdadeiro raio-x da nossa própria época, que é ruidosa e totalmente contraditória. Sem dúvida. Este pacote de informações com aquelas descrições ardilosas sobre a voz ser de inteligência artificial e com a paralisia do paradoxo da escolha que nos acossa no momento em que a internet devia ser o farol da emancipação social. Tudo isto pinta a verdadeira paisagem de incerteza da nossa atualidade. Nunca fomos tão livres e tão presos ao mesmo tempo. Pois, nunca foi tão fácil aprender sobre os mistérios antigos e, no entanto, duvidamos muito mais daquilo que captamos fisicamente com a nossa audição. E ficamos imóveis e exaustos perante os catálogos imensos que o mundo nos atira à cara a todas as horas do dia. O grande dilema aqui é constatar que a percepção individual humana já não oferece o selo de garantia de antes. Tudo é maleável à conveniência. É um deserto do conhecimento com muita miragem pelo meio. Mas antes de fecharmos esta nossa exploração teórica pelos dados de hoje, quero deixar aqui um prego mental fincado, para quem processou esta análise connosco poder questionar ao longo do seu dia de forma muito mais palpável. Venha de lá isso. É um puzzle direto e letal que entrelaça o conteúdo com sua própria forma de modo muito orgânico. Esse cruzamento de elementos não tem falta de combustível perigoso por onde se lhe pegue, como vimos exaustivamente hoje. Pois não. O vídeo esconde na sua lista de capítulos algo que nós guardamos propositadamente para o fim. O paradoxo de Bootstrap. O paradoxo de Bootstrap lida puramente com saltos mortais de causalidade na transmissão de informação, simplificando a ideia abstrata sem usar as habituais comparações batidas sobre viagens no tempo. Certo. Vamos fundir essa teoria com a realidade perturbadora daquela primeira confissão do autor que nos diz que a sua própria voz pode muito bem ser um modelo sintético gerado por máquina a partir dos seus registros. Imaginem um momento que não está muito longe, ou se calhar já está a ocorrer agora, em que a inteligência artificial ganha tração contínua nos nossos sistemas e rotinas digitais. O que já é quase a nossa realidade. Exatamente. Essa inteligência artificial, que foi concebida para criar lucro ao prender as audiências a plataformas, vasculha incansavelmente bases de dados humanas, onde nós fomos depositando toda a nossa ansiedade sociológica, todos os nossos paradoxos da escolha e dilemas de intolerância de Karl Popper. E com esses dados orgânicos em mãos, a IA gera autonomamente e publica um guião filosófico denso, profundo e melancólico, desenhado especificamente para capturar o esgotamento do nosso cérebro. Uma armadilha perfeita de retenção. Mas o ciclo não para aí. Nós, humanos, ao consumirmos apaixonadamente a tese desse ecrã no escuro para combater os nossos demónios, passamos a moldar a percepção da nossa própria psicologia através de explicações que foram desenhadas na origem pelo mecanismo preditivo de uma placa gráfica. Essa nova compreensão reescrita da nossa fragilidade é de seguida discutida e partilhada freneticamente em textos por todos nós pela internet fora. Providenciando mais material de aprendizagem sombrio que fará o algoritmo de amanhã afinar-se a si próprio com ainda mais eficácia. Precisamente. Nesta corrente de eventos causais, onde é que se desenhou originalmente a verdadeira essência da humanidade contemporânea? Estaremos nós já confortavelmente e irremediavelmente acorrentados num bootstrap cibernético inquebrável,
num círculo onde as nossas crises mais interiores e autênticas são apenas ecos reciclados dos cálculos frios das máquinas que nós mesmos construímos? É assustador pensar nisso. Ou será que é precisamente na altura em que tentamos resolver esse dilema gigantesco que sentimos aquela pontada na dor de costas e decidimos simplesmente aproveitar aquele generoso desconto da secretária? Fica a reflexão para ruminar. Até breve a quem nos ouviu e que a dúvida permaneça sempre fértil.